Oi, gente. Ó, esse vídeo hoje é pra você puxar essa cadeira aí pra gente bater um papo importante, que muita gente pediu. Toda vez que uma amiga minha tá grávida e tá ali naquele momento único dela, ou tá pensando em engravidar, eu chamo pra uma conversa franca. E por que eu tenho essa conversa com as amigas? Porque eu acho que, assim como a maternidade, o casamento, as relações, hoje em dia tá tudo visto assim meio de longe, assim, sabe? Como um quadro, uma pintura que você olha. Tá tudo muito ilustrado em feed do Instagram, feed claro e organizado, com aquelas mulheres maravilhosas, com aquelas crianças incríveis que parecem até bonequinho de cera, sabe? Você não vê ali um cocô, você não vê uma meleca, você não vê um arroto, você não vê nada. É uma maternidade plastificada. E era exatamente isso que eu esperava quando eu tive filho. E justamente pela porrada de realidade que eu tomei, é que eu sinto essa necessidade de falar com as minhas amigas sobre isso. Sabe por que a gente não vive hoje mais numa tribo, né? Antigamente, e nem vou usar o termo tribo, mas comunidade. A gente quase não vive mais uma comunidade. Antigamente, uma mulher lambia a cria de outra. A gente vivia naquele senso comum. Você via, naquele senso comum não, naquele ambiente comum. Você via parir, você via nascer, você via amamentar, você ajudava a cuidar. Hoje a gente não tem parâmetro. Mulher quando tem ajuda, assim, ou é quando ela tem grana para pagar uma babá e uma folguista, ou quando ela tem uma mãe muito bacana e disponível por perto, ou uma sogra, então, que é mais rara ainda, uma sogra incrível que dá a mão. Do contrário, amor, é ela com ela mesma, principalmente nos primeiros meses. E eu vejo também que pouquíssimas mulheres têm coragem de falar dessa maternidade real. Pouquíssimas. Acho eu, sinceramente, por medo de ser julgada sobre o que ela vai falar. Porque sim, mulher não é nenhuma super mulher não, gente. A maternidade traz pra gente um amor muito grande, uma realização muito grande, mas a lida dos primeiros meses também levanta sentimentos que você fica, meu Deus, será que é normal eu estar sentindo isso? E aí você falar sobre esse lado negro, que não é lado negro, é simplesmente a realidade, dá medo. E muitas mulheres, principalmente, preferem pular essa parte. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar falando de gestação, porque eu acho que ela vai de mulher para mulher, de idade, de emocional, de expectativa, e para mim foi muito tranquila. Eu adorei estar grávida, na realidade eu ficava exibicionista. Acho eu que é também por causa de que simplesmente eu não ficava ligada demais num padrão de corpo e eu achava aquela barriga tão incrível, eu mostrava ela para todo mundo, eu desencanei na gravidez, eu comia bem, me movimentava, vivi a gestação bem e também não fiquei apegada nisso. Então eu vou pular essa parte, vão logo pro parto. Vão logo para esse momento único, maravilhoso, que é o parto, né? Que é desenhado de forma tão linda. Vou deixar claro para vocês, tive os 2 filhos por cesárea. E não foi por opção, eu não bati o pé, não estou julgando, porque o mundo tá chato demais, tá? Eu não tô julgando aqui a mulher que escolhe desde o primeiro momento que ela quer ter cesárea, não. Isso é o corpo dela, regras dela, ela resolve. Eu particularmente queria parto normal. E não tive nenhum dos 2 em parto normal, e sabe por quê? Falta de informação. Falta de alguém me dizer o que eu vou contar agora. Ai, eu vejo tanta mulher falando, eu quero um parto normal, e não faz absolutamente nada para que esse parto seja normal. Voltando ao velho assunto, não somos as mesmas mulheres de séculos atrás. A gente não faz o mesmo tipo de atividade, a gente não faz cocô sentada de cócoras, a gente não tem uma preparação física para isso. E quando a gente engravida, a gente quer ser bicho, a gente vai parir normal, esse menino vai sair sem anestesia, vai ser isso. E não, a gente não se prepara, e foi isso que eu fiz, a tonta que fez. Então, do Pedro, eu queria parto normal, fui no médico maravilhoso, eu adoro ele, mas ele não era alinhado com o parto normal. Mesma coisa da Lara. Mas o do Pedro, eu entendi na época que eu não tive o parto normal, porque a minha pressão subiu com 38 semanas, subiu um pouquinho, e ele preferiu, em vez de esperar, fazer a cesárea. Isso é um assunto para um outro vídeo, porque não foi bem assim. Eu podia ter esperado, mas isso a gente pode até gravar um outro vídeo outro dia. Mas enfim, tinha na minha cabeça uma justificativa para esse parto não ter sido normal. Foi uma cesárea, foi tranquilo, o Pedro tá aí, maravilhoso. Quando eu engravidei da Lara, eu falei, não, eu quero parto normal. Engravidei sem planejar também muito da Lara, foi uma tentativa só e eu engravidei dela. Fui ao médico, comecei a ir ao médico, não me identifiquei muito com ele, acabei trocando de médico no meio da gestação.
E a Lara nasceu também de cesárea. Só que, diferentemente do Pedro, da Lara eu entrei em trabalho de parto. Da Lara eu entrei em trabalho de parto, eu tive contrações, eu fiquei 12 horas gritando igual poltergeist, o fenômeno, agarrada assim na cama, sabe? Mas eu não tive dilatação e ela nasceu de cesárea. Mais uma vez, eu também não tinha me preparado para o parto normal. O que é isso? Gente, a gente tem que fazer fisioterapia, ter uma pessoa que ajude a gente de maneira emocional a se preparar para esse parto, porque dói, meu bem, dói, parto normal vai doer. Ele traz vantagens para o seu corpo e traz vantagens para a criança, porque você vai conseguir passar para ele uma série de coisas durante o parto normal que no parto cesárea, naturalmente, você não vai conseguir. Mas só que você tem que estar preparada, com lá embaixo, sabe, nas suas partes preparadas. Você faz fisioterapia, você faz acompanhamento psicológico, você faz uma série de coisas que eu não fiz. E o mais importante de tudo, o médico que você tem, por mais maravilhoso que tem, ele fez o seu parto, né? Ele acompanha a tua mãe, você conhece há anos, ou então aquela médica que você adora, que te conhece a perereca do avesso, ela pode ser maravilhosa, mas se ela não for alinhada com o parto normal, o seu parto não vai ser normal. Eu sugiro fortemente aqui que você veja um filme que se chama O Renascimento do Parto, que ele fala sobre essas questões. Dá um Google aí, procura Renascimento do Parto, é um filme, um documentário e que vale a pena você assistir, para você entender. É uma escolha? É uma escolha, mas se você tinha, como eu, essa vontade de parto normal, você tem que se preparar para ele, e isso ninguém te conta. Outra coisa que ninguém te conta também, que médico, além de ser alinhado com o parto normal, médico também, mesmo de convênio, ele cobra para fazer parto. Ninguém me contou isso. Principalmente aqui em São Paulo, isso acontece. Acontece em outras cidades também, mas eu tô falando da minha realidade, São Paulo. O meu médico, o primeiro médico do Pedro, não cobrou. Ele era do plano de saúde e ele me deu uma chacoalhada. Acabou com a minha raça quando eu falei com ele, perguntei para ele, porque já tinham, me avisaram isso. Mas eu já vi muitas mulheres entrando em pânico porque passa a gestação inteira com o médico do plano e chega no final, ele cobra. Isso acontece com muita frequência, tá? Então fica ligado, é uma dica que eu te dou. Eu te assustei? Desculpa, mas é a realidade. Eu precisava te contar essas coisas, principalmente sobre o parto, para você estar preparado. Agora nós vamos falar sobre esse momento, outro momento sublime da maternidade, a amamentação, enquanto essa mulher linda, parecendo uma deusa, vai colocar essa criança no peito e naturalmente essa criança vai mamar até dormir e daí só vai acordar nas tal 3, 4 horas depois, que é pra gente dar de mamar de novo, porque afinal de contas, criança mama de X em X horas. Amor, desce daí, acorda, tá? Acorda! A amamentação não é um negócio que acontece naturalmente assim não. Tá? Precisa, mais uma vez, de lembrar que a gente vive uma ilusão. A amamentação não é esta belezinha, não é tão fácil assim. A amamentação é insistência, é você querer demais. E às vezes nem a insistência e nem você querer demais são suficientes, precisa de técnica. Meu Deus, mas uma coisa natural, um leite que jorra deste pé. Meu amor, antigamente, quando as mulheres só pariam e ficavam com aquele filho no peito, não tinham tantas ansiedades, ou pro índio que tá lá no mato e pra ele é só botar o filho aqui, ele fica o dia inteiro com aquela criança carregando pra lá e pra cá, seja natural, mas pra gente da vida moderna, desce daí. Desce daí, porque isso é coisa pra você ficar frustrado. A amamentação é um negócio que mexe comigo, assim. O Pedro nasceu, gente, e me deram um remédio pra aumentar a quantidade de leite. Eu não sei se eu posso falar o nome do remédio, mas é um remédio também que corta o vômito. Quando você tá passando mal, você toma, ele corta o vômito. Termina com IU. Não falei o nome, tá, Brasil? Não é Brasil o nome do remédio, obviamente, mas termina com IU. Pois bem, me deram esse remédio. Esse remédio, um dos efeitos colaterais dele é aumentar a produção do leite. Só, gente, que esqueceram de contar pra mim e pra muitas mulheres que ele dá uma reação que chama essa piramidal, que te deixa doida. Sim, louquinha. Você tem uma dissociação de imagem, parece que você está fora do seu corpo, é a coisa mais estranha do mundo. Então, com o Pedro funcionava assim. Eu tentava dar de mamar, eu estava com pouco leite, era o primeiro filho, ninguém me ensinou nada, não tinha preparado o peito. Sim, amor, porque peito também tem que preparar, já vou te explicar. E aí o leite foi diminuindo, eu tomava esse remédio que terminava com IU para aumentar o leite. Imediatamente eu apresentava uma reação a ele.
E aí eu aumentava o leite, mas eu tinha desespero daquela criança agarrada aqui. Eu falava que a minha vida tinha acabado, o que eu tinha feito com a minha vida, que não podia ser desse jeito, que eu não ia amamentar nunca mais, que eu não queria saber disso. Tirava o Pedro, enfiava a mamadeira dele e parava de tomar o remédio. Parava de tomar o remédio, eu melhorava o meu emocional e queria de novo amamentar aquela criança. Quando eu queria amamentar aquela criança de novo, eu tomava de novo o remédio. Vocês entenderam a loucura que foi? Então Pedro mamou 1 semana no peito. Eu não preparei o peito rachou, o peito empedrou e eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não tinha uma mão para carregar essa criança. Não foi natural para mim. Aí o tempo passou, veio a Larinha. Com a Larinha foi diferente. Eu preparei este peito. O que é isso? Sim, gente. A gente não anda com a teta de fora por aí não, tomando sol. Gente, a gente usa roupas, sutiãs que apertam com bojo, põe o peito aqui, quase mata a gente sufocada, né? Para o peito ficar aqui, ó. Então, o que aconteceu? Tem que preparar esse peito porque ele é sensível, ele é escondido. Então, a médica virou pra mim, gente, essa história é ótima. A médica virou pra mim e falou assim, pega uma bucha daquelas vegetais secas e antes de tomar banho, você esfrega esse peito, né? E aí, você toma banho e tal, quando você for passar hidratante, você não passa no bico do peito, porque a gente quer que esse peito, ele ganhe estrutura, né? Esse bico desse peito fique mais duro, essa areola fica mais dura, porque a chance dela rachar depois que... amor, racha, peito racha. É igual machucado quando tá sarando e abre assim, ó. É isso que acontece no teu peito. Gente, eu queria tanto amamentar, eu levei isso tão a sério que eu cheguei uma vez na médica com o bico do peito todo vermelho, inchado, eu achei que eu tava morrendo, que eu tinha alguma coisa. Eu tinha esfregado tanto o peito que eu simplesmente arranquei toda a pele da areola e do bico só na bucha. E ardia horrores. Mas enfim, eu preparei meu bico. Lindamente eu puxava, tudo que mandava fazer eu fazia. Puxava o bico, deixava eu tomar sol, ficava andando por aí sem sutiã. E na época o bico do peito era aqui de tão caído, porque eu tinha o peito muito caído, essa é outra história também. Enfim, fiz tudo certinho, preparei o bico do peito, tanto que ele não rachou. Eu não tive problema nenhum com o bico. A Lara nasceu e mamou. A coisa mais linda do mundo. Lógico que não foi fácil e tal, mas nasceu e mamou. Beleza, o bico tava tudo certo. Mas a ansiedade dos primeiros dias continua a mesma coisa. Resultado, meu bem, eu usava bomba para aumentar a lactação, eu fazia tudo que vocês podem imaginar. Meu leite começou a diminuir e a Lara teve, com 3 meses de idade, coqueluche. O que é isso, né? A pessoa não tomou vacina, não tomou, mas a vacina começa a fazer efeito só na última dose, que acontece com 6 meses, e antes disso ela pegou coqueluche, foi internada, foi pra UTI, eu sou claustrofóbica, não conseguia ficar muito tempo lá dentro da UTI, resultado, antes de 4 meses ela parou de mamar. Então, a gente tem que entender que a gente não tá preparada para tudo. Você pode se preparar para a amamentação emocionalmente, fisicamente, e ainda assim dar errado, e tudo bem. Mas é importante amamentar, é importante tentar. Eu vou fazer uma parte aqui nesse vídeo e prometo que vou gravar um outro sobre esse tema, depressão pós-parto. Do Pedro eu tive depressão pós-parto severíssima, severíssima. E da Lara eu tive um início dela e eu já estava preparada justamente para fazer a intervenção quando fosse necessária. Então isso também atrapalhou e muito o meu processo de amamentação, tanto de um quanto de outro. Uma coisa também que ninguém fala muito é essa questão do sono. E aí envolve a amamentação, né? Porque a amamentação e o sono, não só do bebê, mas o nosso. Hoje em dia prega-se a livre demanda, que você vai dar mamar para essa criança quantas vezes ela quiser, de dia, de noite, a hora que for. Mas independente dessa ou não, bebezinhos são caóticos para dormir. A gente aprende que mamam de 3 em 3 horas, podem ficar até X horas dormindo à noite, mas ninguém prepara a gente para o peso da falta de dormir. O quanto que ela é deletério, tanto que ela é ruim, o quanto que ela é difícil pra gente e quantas vezes você vai olhar para aquele bebê chorando, desesperada, e você não sabe o que fazer. Porque o sono, gente, ele vem de dia, de noite, vem qualquer hora. Nos primeiros meses você fica desesperada para conseguir dormir. E sim, vai ser difícil. E sim, vai ter momentos que você vai olhar para essa criança e falar, meu Deus, pra quê? Por que que eu inventei? Tá tudo tão certinho na minha vida. Pra que que eu inventei? Esses pensamentos vão vir na tua cabeça porque você tá cansada, você tá com sono, você quer dormir, você tá desesperada, ninguém te deu uma fórmula mágica e ninguém te deu um manual de instrução para aquela criança. Eu falava uma frase incrível, eu falo que é incrível, eu falava pro Sandro, pelo amor de Deus, eu quero devolver para a maternidade. Como se fosse a maternidade, né, que tivesse me dado aquele filho. Mas você ama esse filho, isso não é um problema vir esses pensamentos na sua cabeça.
Eles virão porque você está cansada. Você ama essa criança, ela vai transformar a sua vida. Eu sou outro ser humano, outro, porque eu tenho filhos. Filhos dão pra gente uma coisa incrível, que é o senso de finitude. Quando o teu filho nasce e você vê ele crescendo absurdamente rápido, você sabe que alguma coisa também está acontecendo com você. Você também está passando. É isso que está acontecendo, você está passando. A tua vida está seguindo. Os meus filhos me deram uma urgência de viver a vida, uma necessidade de aproveitar ainda maior. Eu sou alucinada pelos meus filhos, mas eu também não sou romântica em relação a isso. Eles não são o único objetivo da minha vida, mas eles são a minha vida, entende assim? Eles não são o único objetivo, mas eu não entendo a minha vida sem eles. E respeito muito a mulher que opta pela não maternidade, é um direito dela. Mas eu não me vejo em outra situação senão como mãe deles. Entende isso? Então você vai se sentir cansada sim, é um direito seu. Você não é uma super mulher. Nem tem que ser. A maternidade te aflora um lado incrível, mas também te leva um outro grande pedaço seu. Ela te transforma, ela te remolda, ela refaz o teu cérebro. O seu cérebro plástico é refeito depois da maternidade. Tenha isso em mente. Tudo bem você estar cansada demais. Tudo bem ter dia que você não está dando conta. Tudo bem às vezes você xingar. Tudo bem você dar uns gritos. A maternidade real tem rodela de leite na blusa. Tem cansaço fora do normal. Tem dormir sentada no vaso. Tem sonhar em poder fazer um cocô sem ficar ansiosa se alguém vai chorar. A maternidade real tem tudo isso. E tudo bem. Não há nenhum problema em ser assim. Um outro assunto, e o que eu deixei por último aqui, é o sexo. Que é uma pergunta incrível. Sexo na gestação e sexo no pós-parto. O sexo na gestação tem que ser uma vontade dos dois. Aliás, vou refazer a frase, não só na gestação. O sexo tem que ser uma vontade dos dois, mas na gestação tem uma série de questões. Primeiro, não vai machucar o nenê, tá? Não existe pau grande desse tamanho. Pau pode falar? Então não existe pênis? Não existe... Qual o termo que vai ficar legal, Mari? Não existe piroca grande o suficiente para bater no colo do teu útero, abrir o colo do teu útero, romper tudo e cutucar a criança, né? Então, isso é uma grande ilusão, assim, que bate. Mas não existe. Esse fator não existe. Mas existe para alguns caras um desconforto em manter uma relação sexual com a mulher grávida. Eu posso falar que, por mim, nessa época, a gente não teve problema nenhum em casa. O Pedro, eu acho que eu transei até um dia antes dele nascer. A Lara eu não lembro, por incrível que pareça. O Pedro ficou marcado porque foi literalmente um dia antes. Mas isso varia de família para família e de vontade para vontade, desde que o casal mantenha essa conversa sobre o sexo aberta entre eles. Mas e o sexo pós-parto? Gente, sexo pós-parto eu quero que vocês tenham em mente uma frase que é incrível e que é a grande verdade. Homens transam para relaxar. Mulheres transam quando se sentem relaxadas. É uma grande questão. O homem transa para ele descansar, para ele desanuviar, para ele ficar bem, né? Ele termina de transar e tá com aquela cara lá de cachorro satisfeito. Mulher, ela se entrega para a relação quando ela tá descansada, quando ela tá calma, quando ela tá bem para se doar para aquilo ali. Então imagina no pós-parto que mulher tá sem dormir, com criança chorando, dando peito, tentando amamentar ou cuidando de uma mamadeira, roupa para lavar, aquela criança que acorda e chora toda hora, o que ela quer? Ela quer descansar. Então o sexo depois que a criança nasce, principalmente nos primeiros meses, é uma questão de encontrar o momento certo e de conseguir um tempo de descanso. Porque meninos, se tiver algum aqui assistindo esse vídeo sobre maternidade, a tua esposa, a tua mulher, ela precisa de descanso. Você vai dar muito prazer para ela se você fizer um chá, fechar o quarto, colocar tudo escuro, dar um tampão de ouvido e cuidar dessa criança um pouquinho. Vocês vão ter a vida inteira para transar, mas logo do pós-parto, isso pode acontecer? Pode, assim que o médico liberar, pode acontecer, ela também vai querer, mas não com a frequência e não com a intensidade do que era logo antes dela engravidar. Vocês têm que ter isso em mente. Esse não vai ser o único vídeo sobre isso. O assunto é extenso, não falei tudo que eu queria, nem de longe eu esgotei. A conversa que eu tenho com as minhas amigas dura horas, mas eu acho que eu consegui pincelar aqui o mais importante. E você vai amar seus filhos loucamente, vai ter orgulho deles, você vai morrer quando suas amigas virarem e falarem assim, que criança linda,
Teus filhos vão transformar a tua vida a ponto de você não se reconhecer nunca mais sem eles. Os meus me mudaram de uma maneira que eu não consigo explicar. Os meus filhos me resgataram. É isso. Lado negro da força. A gente se vê no próximo vídeo sobre esse tema. Me diz aí o que vocês acharam. E se inscreve logo nesse canal, tá? Para de ser louca.